Adivinha se já não tá bombando de participação aqui? Eu vou registrar do Romildo Júnior, que disse hoje, todo dia é especial, mas hoje é mais do que especial. É dia de acordar mais cedo, ligar o rádio e ficar preparado para não perder nenhum minuto do T-News. Por quê? Porque hoje é dia de Vandiluz. Bom dia, Vandiluz, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta. Bom dia, Romildo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sempre fico muito feliz, já me sinto em casa aqui, muito feliz de estar de volta. Obrigada pelo convite. A Vand está lançando um novo livro e, como prometido, está aqui para ficar com a gente hoje ao vivo, falando sobre as obras, falando sobre os textos, falando sobre a história dela, que tem muitos fãs, entre esses muitos milhões de fãs, os ouvintes do T-News. E para quem ainda não fez a conexão aí, a Vandiluz é escritora, é jornalista, é daqui do Paraná, depois ela vai contar a história dela, e ficou muito famosa com textos que ela começou a publicar na internet e que foram virando 1 livro, 2 livros, 3 livros, não é? E a gente geralmente abre o programa com o Almatê, e quase sempre as mensagens do Almatê são textos da Vandiluz. Então, hoje a gente vai soltar a vinheta e quem vai ler o texto é a própria autora. Vamos lá? Vamos lá. Almatê! Apenas ser. Apenas viver. Talvez este seja o momento em que o universo lhe peça para, enfim, se colocar em primeiro lugar. Fazer desta estação a sua estação de vida. Um tempo em que você descobre o poder de se amar mais do que imaginou. Em que você se faz feliz de um jeito tão genuíno que confunde quem te observa. Essas pessoas acostumadas a ver você se diminuir e aceitar o mínimo podem se surpreender, pois estavam habituadas a vê-lo renunciar aos seus desejos, negligenciando o que é importante para você, apenas para que elas se sintam confortáveis. Agora, no entanto, quem sabe seja a hora de recuperar o seu poder, lembrar-se da sua força. Este pode ser o momento de renascer, de se refazer e recomeçar. Os sonhos que você deixou de lado por causa das dificuldades da vida e as vontades sufocadas pelas frustrações estão à espera de uma nova chance. Talvez você tenha se convencido de que sonhar é em vão e que nada vai dar certo para você. Mas e se eu te disser que pode sim dar certo? Que você não só pode sonhar, como também deve. Talvez esse seja o capítulo em que você começa a escrever uma nova história, em que você é o protagonista que escolhe, sem medo e sem culpa, priorizar a própria felicidade. Lembre-se, é a sua vida que está em jogo e você merece vivê-la de acordo com seus desejos e não com as expectativas dos outros. Então, tenha coragem. Coragem para fazer as mudanças necessárias e se apresentar ao mundo do jeito que você é, sem pedir desculpas nem permissão. Apenas ser. Apenas viver. Nós estamos aqui para isso, viver. Então, o que você está esperando? Show, maravilhoso. Esse aí é do livro novo. Esse é do livro novo, às vezes sol, às vezes tempestade. É assim que as flores crescem. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo livro. O que é essa mensagem que já vem no título dele? O que você quis transmitir? Porque cada obra tem, vamos dizer assim, um gancho, né? Tem uma motivação a mais, uma linha para as mensagens. O que é a desse novo livro? Eu acho que diz muito porque essa dança de emoções, de fases da vida que todos nós passamos, eu acho que se reflete muito nessa analogia de que às vezes a vida é só tempestade. Chove, faz frio, é escuro, a gente perde um pouco a fé e a esperança de que a gente vai ver um dia de sol, de que a luz está distante, mas os dias ensolarados também vêm, né? E eu gosto muito, eu escrevi essa frase, na verdade, há muitos anos. Foi uma das primeiras frases que viralizou no meu Instagram. E eu sempre tive no coração que era uma frase que um dia iria virar um livro, porque quando você pensa que as flores, para crescer, elas precisam da chuva e do sol. Assim como nós, para evoluir, para a gente
se encontrar, pra gente encontrar a versão de nós mesmos que nós viemos aqui ser. A gente precisa desse adubo, a gente precisa da dor, a gente precisa dos desafios, assim como a gente experimenta momentos de felicidade extrema, de alegria, de realizações, tudo isso é a construção de quem nós somos, né? Hoje, se você olhar para trás, e quem está nos ouvindo, se você fizer uma reflexão rápida e olhar para trás, você vai ver que o que te construiu até aqui, o que te trouxe até aqui foram esses momentos, né? Às vezes de tempestade, às vezes de sol, e é assim que a gente cresce, é assim que eu cresci e tenho crescido. Então é um título que tem muito significado para mim, que reflete muito da minha trajetória, da minha caminhada até aqui. Você se inspira em momentos que passou na sua vida e já falou isso em outra entrevista aqui, e que muitas vezes você escrevia para você mesma, né? Mas a partir do momento em que você compartilhou, ficou muito claro que todas essas lições, que todas essas... uma forma de filosofar sobre a vida, né? Serve para qualquer pessoa, porque o ser humano tem as mesmas características. E a principal é essa, o quanto é difícil lidar com o fato de que a vida é uma felicidade em meio a várias outras tristezas, dissabores e problemas e desafios, porque não é fácil para ninguém. Eu queria que você explicasse como que veio isso e como que você recebeu essa missão que te foi dada a partir do momento que você começou a tornar públicos os seus textos, né? De se tornar uma pessoa que ajuda as outras pessoas, a lidar com dor, tédio, desilusão, decepção, as coisas da vida. Como é que você recebeu essa missão? Roberta, essa é uma pergunta que sempre que as pessoas me fazem, eu penso, poxa, a resposta não é tão inspiradora e bonita, porque eu pensei em compartilhar, nunca pensei assim, isso aqui vai ajudar alguém. Eu tinha uma necessidade inexplicável de tirar isso de mim. Eu sempre escrevi, desde que eu me entendo por gente, nos meus diários, e sempre, né, a vida toda, na adolescência, sempre documentei as minhas dores, os meus processos, os pensamentos. E eu senti essa necessidade de colocar mais, assim, de colocar no mundo, mas nunca com essa intenção, assim, vou chegar a milhões de pessoas e vou ajudar. Eu precisava desse movimento, era como se eu precisasse arrancar tantas dores que eu carregava, eu precisava arrancar de mim e colocar em algum lugar. E isso é muito especial porque eu não imaginava, e algo que sempre eu tinha muita vergonha de ser tão sensível. Porque eu sempre sentia muito, eu sempre, desde criança, Roberta, eu ficava deitada lá num cantinho do quintal da minha casa, olhando para o céu, pensando na vida, isso com 11 anos, 12 anos, contemplando e pensando nas dores e refletindo. Então, isso tudo, quando transformado em força para as pessoas, é muito bonito. Eu sempre tive muita vergonha da minha sensibilidade, da minha vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa que, se a gente começar a falar muito de certas coisas, eu choro, eu não tenho medo e vergonha de me mostrar do jeito que eu sou. E quando eu trouxe isso para as pessoas, e houve essa conexão, né, essa identificação. Pra mim foi a coisa mais linda que já aconteceu até hoje. De verdade, não consigo entender nem explicar, mas eu só sei que eu fiz porque eu precisava, continuo fazendo porque eu preciso, e eu acho mágico o que acontece a partir disso. Essa personalidade, né, e essa forma de levar a vida, ela tem um preço, que é o preço de você não passar por cima de tudo, não ir no piloto automático, que por vezes é o mais fácil, né? Esmiuçar cada ponto, refletir sobre cada decisão, sobre cada coisa que acontece na vida. A tua maneira de extravasar é escrevendo? Absolutamente. Essa sobrecarga de ficar pensando o tempo inteiro? Você matou a charada, você disse tudo. Escrever é a minha terapia. Eu venho de uma infância, já falei disso, né, que foi bem dolorosa para mim por diversos motivos, e eu sempre encontrei conforto em escrever, né, quando eu escrevia nos meus diários, eu tirava de mim, mas eu me curei realmente quando eu comecei a compartilhar com as outras pessoas, porque aí, como eu disse, eu arranquei essa dor, e não é confortável, não é uma decisão fácil, você decidir mapear tudo, você decidir sentar e olhar nos olhos de cada dor, cada trauma, cada coisa que te faz não amar a vida da maneira que você deveria, porque é assim que eu me sentia quando eu tive crises de depressões muito profundas e, infelizmente, por muito tempo eu não queria mais viver, o que é muito triste, né? E eu não queria sentir aquilo, então eu tenho um dia muito específico e significativo que eu realmente briguei com Deus e falei, eu não aguento mais, então me ajuda a entender, como é que eu curo isso, como é que... Então eu
realmente decidi que eu vou entrar nisso tudo aqui, vou esmiuçar, eu vou entrar em cada cantinho escuro da minha alma, entender porque tá ali, e a gente vai acender a luz e vamos iluminando cada cantinho até que um dia a gente sinta de novo essa alegria, essa vontade de viver, e graças a Deus, esse é o caminho que eu tenho trilhado. Existem quartinhos escuros ainda, que eu ando visitando e preciso visitar, mas hoje é muito mais luz do que escuridão. A gente já conversou outras vezes, então é interessante porque a gente te vê depois de passado um ano, depois de passado um ano e meio, e é muito claro para quem fica um tempo sem te ver o quanto você vai até rejuvenescendo a cada temporada. Isso só pode ser um sinal de que o teu trabalho de escrever, de elaborar, ele tá te fazendo muito bem, obviamente, e cada vez mais, né? Agora, eu queria que você compartilhasse com a gente, lógico, sem citar quem são as pessoas ou casos específicos. Eu vejo que você interage muito com o seu público, em função de ter muitos seguidores no Instagram, você acaba tendo essa conexão, às vezes, bem direta com quem te lê, né? É muito comum você encontrar nas pessoas esse mesmo sentimento, porque a gente fala tanto sobre como a depressão tem cada vez sido uma doença mais presente na nossa sociedade, em função do estilo de vida e de outros fatores, né? Você encontra outras Wandes passando por momentos mais difíceis que você já teve, ainda nesse diálogo com os leitores? Muito. Todos os dias, o tempo todo. É impressionante. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma leitora, eu compartilhei no meu Instagram, é o último post dos stories. Ela fez uma tatuagem com a arte do último livro, e ela me mandou uma mensagem. Gostou mesmo? Uma tatuagem. E, Roberta, muitos leitores fazem tatuagens com frases, com o título dos livros, e ela escreveu uma frase muito forte. Ela disse: "Você salvou a minha vida. Eu precisava muito ler esse livro, eu tô lendo pela 4ª vez, e quando eu leio isso, talvez, né, pareça ou soe um pouco de clichê, mas escrever salvou a minha vida. Então, saber que, de certa forma, o que salvou a minha vida ajuda a salvar outras pessoas, a agregar, a trazer um pouco mais de conforto, é realmente o propósito, é a missão, é o que dá sentido a tudo. E eu encontro nas pessoas as mesmas dores. E eu acho que o que eu recebo muito, que eu escuto muito, é que as pessoas dizem: como é que pode você conseguir traduzir o que a minha alma sente? Eu acho isso tão lindo, porque não é, obviamente, né, algo que eu planejo, não é uma estratégia, mas ao compartilhar o mais profundo da minha alma, das minhas dores, das angústias e das alegrias, né, de uma forma assim, sem filtro, eu percebo que outras pessoas sentem aquilo, talvez aquele medo que eu sentia de ser sensível, de ser vulnerável, de me colocar no mundo como eu sou, é um medo também das pessoas. E aí ela vê naquela mensagem, naquele livro, ela sabe que ela não tá sozinha. E isso acho que é das maiores riquezas que eu acho que eu posso ter na minha vida. Identificação e pertencimento, né? Ou seja, o meu drama, a minha dor, ela não é minha só. Outras pessoas também vivem isso e superam, né? Então ajuda a superar. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo, na volta vai ter mais texto, vamos responder as perguntas dos ouvintes que mandam, mas eu queria só reforçar que essa é a resposta que a gente mais tem no Alma T. Que eu me identifiquei, essa mensagem traduz exatamente o que eu passei, exatamente o que eu precisava ler. Então é muito interessante como você mira e acerta sempre, né? Porque as pessoas realmente ouvem e aquilo é para elas, né? Interessante isso. É muito especial. E até hoje, se eu te disser que é normal para mim, eu não vou fazer costume. Eu ainda, todos os dias, me surpreendo muito. Legal saber. Vamos pro intervalo rapidinho e a gente já volta com mais Wandeluz. São 7h13 e a gente está hoje com a Wandeluz aqui no estúdio e estamos sendo ouvidas até em Londres. O Preto de Londres já mandou mensagem que está ligadinho acompanhando aqui a entrevista. Antes da gente continuar a conversa, eu quero registrar a participação da Jordana, porque a Jordana já tinha até feito uma reserva aqui. Ela é de Maringá e hoje é o aniversário dela. Então ela quer que você deseje um feliz aniversário para ela. Mas com toda certeza. Como que é o primeiro nome dela? Giordana. Giordana, meu amor, um super, super feliz aniversário, um novo ciclo abençoado, cheio de coisas boas e que todos os sonhos e desejos do seu coração se realizem. Beijo grande. Maravilha. Agora, antes da gente, quero que a Wande conte a história dela, a conexão dela com o Paraná, tudo isso, mas antes vamos ler mais um texto que você já separou aí. Ela estava até contando que o texto que ela tinha separado para o começo, ela acabou não abrindo esse, acabou lendo outro no começo, né? É incrível, né? Eu deixei dobradinha a página e acabei indo para o seguinte, mas era o texto que deveríamos abrir o programa, né?
Então eu vou ler outro texto do meu novo livro para vocês. Não se deixe para depois. É que a vida não espera. Ela acontece agora, enquanto você decide entre o medo e a coragem, entre o conformismo e o risco. Cada segundo que passa é uma oportunidade que não volta, um presente que se esvai. A vida chama você para mergulhar, para viver com intensidade, para fazer escolhas que ecoam na alma. Esperar o momento perfeito é perder o tempo precioso que se tem. A vida, em sua imperfeição, é precisamente o palco perfeito para quem ousa se mover, se reinventar e aprender. Não se trata de ter tudo planejado, e sim de seguir sonhando, desejando e trabalhando por tudo que faz o nosso coração vibrar, mesmo sem todas as respostas. A vida segue, e por mais que tentemos desacelerar, ela sempre nos lembra de que agora é o momento de agir, amar e ser. Não deixe a sua felicidade para depois. Não se deixe para depois. Muito legal. Muitos dos teus textos, eles têm essa lição, que é a lição da gente ser gentil com a gente mesmo, de se compreender, de se valorizar, né? De não se sujeitar à vontade dos outros, ao desejo dos outros. De que maneira isso e por que isso norteia tanto as lições que você traz nos textos? Porque eu acho que acho que é o desafio constante da minha trajetória. Eu cresci lutando com essa crença de não merecimento, buscando essa validação, talvez pelas questões da infância, onde eu fiquei muitos anos sem ver a minha mãe, sem ter a presença dela na minha vida, por motivos que eu não vou entrar em detalhes, porque é uma questão entre meu pai e minha mãe, mas, né, eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade, que, na verdade, foi quando tudo começou, né, nos mudamos do Mato Grosso para o Paraná, e eu cresci com essa falta imensa, e meu pai tinha que trabalhar muito, então, assim, desde muito nova, eu sentia esse amor, eu buscava essa validação, eu tinha essa necessidade de sentir que eu estava segura, que eu estava amada, apesar de, obviamente, meus pais e minha família sempre me amarem muito, mas eu não sentia esse amor do jeito que eu queria. Então, durante muitos anos, eu dependi disso. E eu me anulei, e, né, quando você tem medo de desagradar, quando você tem medo de não ser aceita, esse foi um grande tema durante muitos anos da minha vida. E é muito difícil sair desse lugar para ser a protagonista da sua vida, da sua história, né? Aceitar, ocupar o espaço que nós viemos ocupar aqui. Então, é constante, tem em quase todos os meus textos, porque eu também sinto que existem muitas pessoas que compartilham dessa dor, desse medo, dessa vulnerabilidade. E quando eu entendi e aprendi a lidar com isso, e saí mesmo da caixa, por isso o meu primeiro livro é A Metamorfose, essa coisa de sair do casulo, porque quando você sai, realmente quando né, a borboleta voa, quando a metamorfose acontece, ela é irreversível. Então, esse é um dos grandes temas da minha história até aqui. E fazer esse movimento e perceber e entender a diferença que faz e o que você pode conquistar, que você pode ir além depois de lidar com esses medos, mudou tudo para mim. E eu espero que, né, isso chegue para as pessoas e que ajude elas a né, fazerem essa metamorfose também. Isso aí é uma questão, né, muito recorrente de angústia na vida de muitas pessoas, que é a questão da autoestima, né? E me parece que quanto mais autoconhecimento, mais autoestima, mais a gente se aceita, se compreende, valida o que a gente sente, né? Eu acho que para você escrevendo, e eu imagino que nem sempre quando você escreve, você planeja escrever aquilo. Eu acho que muitas vezes aquilo simplesmente sai, né? Então tá dentro de você e as pessoas que leem sentem validado o seu próprio sentimento. Então é um processo de autoconhecimento teu que na verdade se transporta para o teu público. Ajuda o teu público a se conhecer melhor também, né? Exatamente. Isso que você falou é muito forte, Roberta. Eu entendi recentemente o poder da autoestima na nossa vida. Eu cresci sem autoestima, sabe? Essa coisa de você se olhar no espelho e não se reconhecer, de não me sentir bonita, mas não de uma forma de aceitação das outras pessoas, mas eu precisava me sentir bonita e suficiente para mim. É por isso que eu escrevi tanto, como se fosse um mantra para mim mesma. Eu precisava acreditar naquilo.
E eu escrevi e escrevo sempre para que eu não me esqueça, né? Para que eu lembre sempre que tudo começa em mim. Eu sei que a gente fala sempre isso e que é clichê, tudo começa em você, mas tudo começa em você. Então, quando você aprende a se reconhecer, quando você se olha de verdade, quando você se enxerga, se ama, todo o resto muda. A autoestima é uma energia poderosa para absolutamente tudo, para prosperidade, porque quando você se aceita, se reconhece, você se coloca nesse lugar que você veio ocupar, você entra em todas as salas com uma energia diferente, com uma postura diferente. Então muda tudo e eu vou continuar batendo nessa tecla para sempre. É você por você, é você com você todos os dias, todos os segundos da sua vida, enquanto você estiver aqui, porque por mais que você esteja rodeada de pessoas, a única validação que muda a vida é a tua. Você precisa se enxergar da forma certa, caso E é a contrário... única companhia que nunca vai sair de perto. Você é a companhia que fica. Eu bato também nessa tecla porque eu já senti e experimentei na pele isso. Olha só, tem um livro seu que se chama O Universo Tem uma Queda pelos Corajosos e que eu vi que foi lançado em Portugal, imagino que por causa de uma questão idiomática e de termos que para eles talvez não faça sentido esse uma queda, né, uma expressão muito brasileira, ficou O Universo Protege os Corajosos. Por que eu estou falando dessa obra? Quero aproveitar para a gente falar de duas coisas, depois eu vou voltar ali, que é a questão de como você está transitando hoje na Europa como escritora. Que é uma coisa mais recente e mais nova, né? Mas, antes disso, eu queria falar sobre coragem, porque você já contou uma vez a sua história aqui e eu vou pedir que você conte novamente. E é uma história de muita coragem, porque não só do enfrentamento das dificuldades, de repassar tudo que você já viveu, de superar traumas, não é só isso. Você foi muito jovem, viveu uma aventura na Europa, né? E conseguiu, depois de bastante esforço, se estabelecer num país super difícil e às vezes pouco receptivo, né, com os imigrantes, que é o Reino Unido, né? Então, conta a tua trajetória, como é que ela começou, você disse que veio ainda criança para o Paraná, e o que aconteceu até você dar esse salto de resolver e viver a vida em outro lugar? Roberta, vou tentar resumir, porque é uma história, uma novela mexicana. Eu vim com meu pai do Mato Grosso quando eu tinha 2 anos de idade, e viemos numa situação muito difícil. Meu pai tinha acabado de se separar, ele estava no Mato Grosso com a minha mãe, então assim, todo o investimento foi na questão de plantar naquela época, de unir forças com a família da minha mãe, realmente para ser o nosso sustento. E quando voltamos sem nada, então... Eu voltei pro Paraná com meu pai, acho que antes disso nós passamos uma temporada na Rondônia, que meu pai foi tentar outros trabalhos lá, e ele era muito novo, acho que ele tinha 23 anos na época, então imagina só, um menino com uma menininha, né, pra criar. O teu ambiente de infância era um ambiente mais rural. Totalmente rural. Rural. Totalmente rural. Então a gente morou na Rondônia alguns meses, e tem uma história que meu pai sempre conta, e ele me lembrou, antes de eu resumir o resto, mas eu acho que é bem significativo que... a situação foi tão difícil e era tão difícil que acho que a gente chegou próximo do meu aniversário e ele queria muito fazer alguma coisa, uma celebração, e ele não tinha como fazer. E ele vendeu um par de botas, que meu pai adora essas botas, né, countries, e era uma bota que ele gostava muito. Ele vendeu para poder comprar um bolo para poder celebrar. Então, assim, esse era o tom da nossa vida. A gente chegou em Moreira Salles, e eu até... Tava falando pra você aqui antes, fomos morar com a minha avó e com mais um monte de gente que morava lá. Meu pai foi trabalhar, né, como a gente chama aqui lá no interior, não sei, aqui de boia fria. Sabe sim. o que é boia fria? Sim. Meu pai foi trabalhar disso e eu ficava com a minha avó e com os meus tios e primos. Então foi muito sofrido, muito difícil, e eu valorizo muito, né, o esforço do meu pai, e enfim, foi sempre muito difícil, muito, né, venho de uma origem muito humilde, e depois aconteceram várias reviravoltas. Acho que quando eu tinha 7, 8 anos a minha mãe voltou, eles tentaram ficar juntos um tempo, não foi um período muito legal, muitas brigas, eles estavam tentando, a intenção era boa, mas acabou que criou ali um cenário que não era muito saudável, nem pra eles, nem pra mim, e daí a minha mãe foi embora de novo, então eu fiquei nessa de morar com meu pai, depois morar com a minha mãe, foi nesse cenário que aconteceram, né, as maiores dores da minha infância,
E eu sempre tive essa curiosidade pelo desconhecido. É como se algo me chamasse mesmo. E não é algo que ninguém na minha família plantou em mim, porque eu venho de uma família muito humilde, onde todo mundo vem da roça e tem uma vida ali Não muito. tem uma inspiração, então, alguém da família que foi pro exterior, você foi a pessoa, foi a primeira. Fui a primeira. E por quê? Porque eu lia muito. Eu lia muito e eu sabia que existiam muitos outros lugares e países. E cada vez que eu lia um livro e alguém descrevia uma praça em Amsterdã, uma tarde em Londres, aquilo tudo, assim, eu não sei te explicar o que fazia no meu coração. E eu lia e pensava, um dia eu vou, um dia eu vou. E eu coloquei aquilo no meu coração né, eu fiz faculdade de jornalismo aqui, mas eu pensei, eu preciso de mais. Eu ainda tenho esse chamado, ainda tá no meu coração, né, depois de uma infância turbulenta, enfim, de todos esses processos. Então eu entendi que eu precisava explorar. O que eu não sabia é que seria o primeiro passo para me explorar, né? E foi quando eu decidi ir para a Inglaterra. Eu não tinha muito um plano, não, Roberta. Eu queria ir para aprender inglês, para ter melhores oportunidades, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, para ajudar minha família. Eu fui assim nessa intenção de algo melhor. Mas não tinha nada certo lá. Nada certo. E tanto que eu cheguei em Londres com 400 e qualquer coisa libras na época. Que ano foi isso? 2007. E que idade você tinha? Você é indiscreta, mas é porque você é muito jovem, isso já faz tempo. Ai, Roberta, não tanto, né? Já tô chegando aí na casa dos 40. Menina. Eu tinha 20 anos, inclusive esse ano faz 19 anos, mês que vem. Nossa, faz 19 anos. Faz bastante tempo que você tá fora, então. Faz bastante tempo, quase metade da minha vida, né, agora. E fui pra Londres com 450 libras ou 400 libras na época, que não é nada, e não aconselho ninguém a fazer isso. Fui dividir quarto com uma amiga, né, de Mariluz, que é a cidade que eu cresci com meu pai. Passei todos os perrengues chiques hoje, que a pessoa fala, né, que passar perrengue em Londres é chique. Todos os perrengues que Mais ou menos, né? Mais ou menos, todos que você possa imaginar. Morei em casas com 10 pessoas, dividi quartos, trabalhei como faxineira, como babá de cachorro, lavando louça em restaurante, ganhando o mínimo do mínimo. Passei muitas dificuldades, já passei dias por exemplo, de tomar café e falar, isso aqui é o que dá hoje, e fazer um lanchinho à tarde, e daí ficar com fome até o outro dia. Mas o jogo virou. O jogo virou. E depois de tudo isso, me emociona porque você vai lá naqueles momentos e eu sempre trabalhei muito, me esforcei muito, eu sempre acreditei muito, mesmo desacreditando. E eu tenho um texto nesse livro que é algo que eu amo em mim. Eu tô no chão, mas eu rastejo, eu continuo, mesmo quando o cenário é totalmente improvável. Eu sou uma pessoa improvável. A minha história é improvável e é por isso que eu bato nessa tecla de que é possível, sim. Se você continuar acreditando, e eu gosto muito de um texto que... Você é extremamente sensível, mas nada frágil. Nada frágil. Essa é a verdade, né? Exatamente, exatamente. E tem uma frase que eu gosto muito que é: continue trabalhando com empenho e dedicação, porque você está abrindo portas que você ainda não vê. O teu esforço, o teu trabalho está abrindo portas que você não vê. Lá atrás, tudo isso estava abrindo portas para hoje, que eu não via. Então... Nem sempre é tão óbvio, né? Nem Isso é sempre. muito verdadeiro. Às vezes a gente trabalha sem saber exatamente para quê, mas continue trabalhando, porque alguma coisa vai vir. Não é? Nem sempre é tão óbvio o objetivo. Quase nunca. E assim, foram períodos, eu fiquei nessa vida de faxina e de tudo, de muitas dificuldades, por 5 anos. Então, meu pai me pedia para desistir. Meu pai falava, você não precisa disso, volta para casa, você tem casa. E eu falava, não posso, eu não vou voltar sem antes fazer o que eu vim fazer aqui, que eu não sabia o que era. Eu não sabia ainda, porque 5 anos disso, né? Enfim, e aí as coisas mudaram de uma hora para outra. Eu consegui um trabalho na Rede Record de Londres como produtora. Tive a oportunidade de trabalhar um pouco na minha área, fui produtora, e aí foi muito rápido, assim. Um dia eu tava limpando uma privada, literalmente, quando eu recebi a ligação da Record, eu tava lavando um banheiro, perguntando se eu podia ir pra uma entrevista no outro dia. Fui pra entrevista, consegui o trabalho. Na outra semana eu era produtora, que foi assim, né, aquela virada imensa. Produzi muito rápido, eu recebi um convite da direção da Record na época. Você topa apresentar um programa pra todo o Reino Unido, um programa pra brasileiros? E assim... eu sou muito corajosa, então é aquela coisa, eu não sabia, não tinha a mínima ideia de como é que eu ia fazer, eu falei, claro que topo. E comecei
a apresentação cobrindo o casamento real do William e da Kate. Foi assim. Só isso. Só isso. E depois disso é o que todo mundo já sabe. E, enfim, tive outros trabalhos. E agora na fundação do Bill Gates. Quando eu olho para trás e revisito, eu não consigo acreditar. Eu só acredito que eu vivi. Mas é muito impressionante, é muito inacreditável. Mas eu ainda não acho que eu estou ainda, sabe, naquele lugar. Mas eu tive uma conversa com meu pai nessa visita. Eu falei, eu ainda não tô onde eu gostaria. Mas eu não tô onde eu poderia estar. Devido a todas as dificuldades e a essas dores da infância, eu poderia estar num lugar muito pior. Então, apesar de não estar ainda exatamente onde eu gostaria, eu estou num lugar onde é bem improvável, devido, né, a todo o meu histórico, e isso para mim já é uma grande vitória. São 7h30, a gente vai encerrar a edição estadual, mas eu vou continuar com a Wande depois do intervalo. Os ouvintes que vão ficar aqui na T, acompanhando o noticiário da sua região, não se preocupem, porque fica disponível no YouTube e depois dá para assistir o restante da entrevista. Vamos fazer essa pausa, então, a gente vai voltar para a parte do Paraná, e daí eu vou registrar as várias participações que estão chegando, que o pessoal está muito emocionado com a história, que ainda não terminou, ela ainda vai continuar a história. Aos ouvintes que não ficam com a gente na sequência, boa terça-feira. Canal no YouTube, T-News no ar, para você acompanhar a continuidade da entrevista depois de ouvir o noticiário da sua região. Até amanhã para vocês. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Hoje o T-News é especial. A gente tem a Wande Luz aqui no estúdio. O William do Tatuquara, aqui de Curitiba, tá mandando mensagem pra gente. Que visita especial da Wande. Ele falou, hoje a mensagem foi mais do que especial para mim. Adorei. Tem também a participação que chega do nosso ouvinte, o Arnoldo. Ele que disse que ficou muito emocionado de ouvir a sua história. A gente nem terminou de contar aqui ainda, né? E aí ele tá te convidando para ir na inauguração do Pesque Pague dele. Ai, que legal! É o Pesque Pague Colina da Vitória, em 4 Barras. O nome é em homenagem à filha dele, a Bianca Vitória, dia 27 de abril. Acho que você já não vai mais estar aqui, né? Infelizmente não, mas segura esse convite para minha próxima visita aqui a Curitiba, viu? Tem participação do Dr. Kleber Ferreira, ele que é médico psiquiatra, vem muito aqui no estúdio. O Wande fala sobre saúde mental, inclusive na campanha de prevenção do suicídio, então entende muito de depressão, dá excelentes conselhos para os ouvintes. E ele escreveu dizendo parabéns à linda história da Wande Luz, que preencheu seus vazios da vida com uma riqueza de palavras que expressam sentimentos únicos. Belíssima história e que possa incentivar a outras e outras pessoas. Tem também a participação, que está contando para quem está participando, é o Silvestre. Ele vai participar do Café da Manhã com a Wande Luz amanhã. Já confirmou a presença e tal, e ele está dizendo que ficou curioso para saber como é que a Rádio T descobriu a Wande Luz. O Marcelo não está aqui para contar, foi ele, na verdade. Ele começou a receber as mensagens da Wande Luz, eu me lembro bem disso, pelo celular. Não me lembro quem estava mandando para ele. Acho que é Sil. Acho que é Sil que estava mandando para ele, ela acompanhava no Instagram e mandava para ele, ele começou a ler e cada vez que ele lia, os ouvintes gostavam mais e mais. E daí a gente acabou direcionando o Alma T quase todo para os textos da Wande. E daí vocês se conheceram em Londres, foi isso? Ele foi até lá e te procurou, não foi assim? Foi isso. Antes disso, o irmão da mulher do meu pai, que eu acho que tá ouvindo, então um beijo pra ele, que foi ele, na verdade, que fez toda essa conexão. Ele é caminhoneiro, ele tava ouvindo a rádio um dia, ele falou, peraí, eu acho que eu conheço essa Wande Luz. Ele gravou um dia a mensagem, mandou pra mulher do meu pai, que mandou pra mim, eu falei, gente, que incrível, uma rádio do Paraná valorizando o meu trabalho, quero muito agradecê-los. E aí a minha mãe descobriu o WhatsApp de vocês, mandou mensagem agradecendo, foi assim que fizemos essa conexão com o Marcelo, e quando eles foram até Londres, nos encontramos, tomamos um café, e aí começou essa nossa amizade, que é tão linda, tão especial, e o Marcelo, a Roberta, todo mundo do T-News, vocês são grandes apoiadores do meu trabalho, eu sou muito grata, e assim, hoje o meu público aqui em Curitiba e no Paraná é muito especial, é muito forte, e graças a vocês também, né, que me ajudam a espalhar o meu trabalho todos os dias, então é muito legal essa história. Eu me lembro da surpresa quando a gente viu a sua foto. Eu nunca vou me esquecer disso. Porque a gente já estava trazendo os textos da Wande Luz aqui, mas pela sabedoria, pelo tom, a gente imaginava uma senhorinha. E eu me lembro que quando a gente abriu o Instagram e viu que era uma mocinha, foi um susto, assim. Eu me lembro do Marcelo ficar muito surpreso e falar, meu Deus, essa menina é a Wande Luz. E muitos ouvintes repetem isso quando te veem
porque muitos já ouviram, conhecem as mensagens, até seguem nas redes, mas não se atentam de quem é a pessoa, né? E cada vez que você mostra a cara nos lançamentos, nas entrevistas aqui, a gente recebe muitas participações nesse sentido. É comum as pessoas acharem pelos seus textos que você é mais velha do que você é, não é? Totalmente comum. Eles acham que eu sou uma senhorinha aposentada, rica, que mora em Londres, que toma seu chá da tarde, pensa sobre a vida. É muito engraçado, assim, eu me divirto muito com a... Inclusive, muita gente, muitos dos ouvintes que me descobrem no Instagram mandam mensagem falando isso. Meu Deus, não acredito que é você. Mas pode ser só a carinha, né? Mas a alma é antiga e é tanta coisa que já aconteceu, né, Roberta, que eu já, às vezes, me sinto já com 60 anos. Olha, o Alex Ferreira de Campo Mourão está escrevendo aqui, né? Ele lembra bem. Nas palavras do Marcelo, ele diz: achava você mais velha por conta da intensa e aprofundada visão de vida. Ainda tem muito a brilhar e influenciar, diz o Alex. Ai, E esse amei. é o fã e está participando aqui pelo YouTube. Você estava contando sobre a sua história e a gente chegou no momento em que você falava sobre a superação das dificuldades de estar em Londres, né? E o início de uma carreira de jornalista lá que fez toda a diferença e foi um divisor de água até para você ficar por lá, né? Eu quero saber qual que é a tua rotina hoje, o que que você faz hoje, está se dedicando apenas à escrita, tem outras atividades, como é que é a tua vida em Londres hoje? Uma loucura. Eu ainda não me dedico 100% à escrita, eu tô caminhando para isso, esse é o grande sonho, é o grande desejo. Esse é seu objetivo. Esse é o meu objetivo. Enquanto isso, obviamente, como todos nós, né, tem que pagar as contas. Então, eu tenho esse trabalho na fundação, que não é só um trabalho para pagar contas, eu gosto muito, é um trabalho também que me permite viver experiências inacreditáveis, afinal, não é todos os dias que você tem a oportunidade de em vários momentos, compartilhar a mesma sala que o Bill Gates, os mesmos eventos, e graças à fundação, e esse trabalho, esse departamento que eu trabalho na fundação é focado no Oriente Médio, então eu tô sempre ali nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Catar, há trabalho pela fundação e outras partes do mundo, então... Não é turismo, então? Não. Às vezes eu vejo as fotos, mas achei que era turismo. Não. É trabalho que você visita. Sim, 95% das viagens é trabalho. E então eu me sinto muito grata também por essa oportunidade. Eu aprendi muito enquanto profissional, né, nesse outro lado, né? Porque eu acho que você conseguir entender o que agrada ao Bill Gates, acho que te ensina muito sobre como fazer as coisas. Então, é uma experiência Legal. incrível. E eu tenho viajado muito, tenho passado uma grande temporada nos Emirados Árabes, que eu amo muito, e eu planejo até, num futuro próximo, uma transição, não sei se será possível, mas a minha vida hoje é viajar muito, trabalhar muito, e claro, sempre conciliando isso com a escrita. E uma curiosidade, Roberta, é que, assim, a minha base ainda é Londres, pela questão do trabalho só, mas eu tô nômade. Eu entreguei meu apartamento em Londres. É mesmo? Não tenho casa, mas a minha casa é o mundo. Então, por conta de estar viajando sempre, e aí eu aproveitei esse período que eu estou planejando essa transição para viajar mais, então, não só a trabalho, né, e ter essa flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Então, eu tô nômade por enquanto. E cada mês é um lugar e... Que legal! E isso também me ensinou lições valiosas. Eu tive que me desfazer de tudo. Isso que eu ia falar, é um exercício de desapego, né? Porque é difícil não ter QG. É muito da nossa natureza ter QG, né? Voltar para casa, ou não ter a casa para voltar, ou fazer do mundo a sua casa, é um exercício de desapego interessante. É muito grande e assim, hoje eu me desfiz de muitas coisas. Eu tenho uma mala com uma amiga em Abu Dhabi, tá na casa dela. E a mala que eu tô aqui, uma mala de mão e uma de 23 quilos, a minha vida tá toda nela. Isso me deu uma leveza absurda e a gente percebi que eu posso viver com aquilo, eu sou feliz com aquilo, não preciso acumular tantas coisas como já imaginei que precisava. Também me ensinou que casa é onde eu estou inteira, onde eu estou por completo. Então, eu estive no Nepal em janeiro, passei 3 semanas lá, me senti em casa, né, num Airbnb, numa acomodação de 3 semanas, me senti em casa e vou para outros lugares e me sinto em casa, porque isso me mostra que eu finalmente habito em mim e onde eu vou eu me sinto em casa, e isso foi uma das lições que esse período me trouxe, também que me inspirou e continua me inspirando, então novos textos, talvez e novos livros vão refletir bastante desse momento. Você tem viajado mais recentemente, não é uma coisa que você está fazendo há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouco de quais destinos te surpreenderam e te inspiraram ainda mais.
Sem dúvida, o Nepal foi uma experiência muito intensa. De fato, a gente sabe, ouve falar de toda essa questão da espiritualidade, né? O berço do Buda e né, do hinduísmo, do budismo, me impactou muito justamente porque a gente falava sobre isso, né, de aprender a viver em meio ao caos, e acho que é um dos lugares mais caóticos que eu já visitei, e as ruas, o trânsito, uma loucura. Eu mostrei bastante no meu Instagram, quem me acompanha viu como é, assim, eu mostrava aquele trânsito, uma loucura, e buzinas, e não tem organização, carros vindo de todos os lugares, e ao mesmo tempo, quando eu voltava pro meu Airbnb e fechava a porta, era o lugar mais silencioso e que eu me senti mais ancorada, que eu me senti mais presente. E eu até, uma reflexão que eu tive aqui à noite, assim, é um caos, depois das 6 da tarde tudo para. E eu não sabia que existiam diferentes silêncios. Para mim, silêncio era silêncio, mas no Nepal o silêncio era diferente. Tinha, sabe, assim, um peso no ar diferente. E no meio daquilo tudo, é um dos lugares mais espirituais. Então, você entende que tem paz, tem caos. Daí eu fui visitar um monastério, um mosteiro, como é que é, gente? Mosteiro em português? Mosteiro. Tibetano, com os budas. Fui lá meditar no alto de uma colina. No caminho, caos do trânsito, a loucura. Aí você chega lá, o silêncio. Então isso me impactou muito, porque a vida é isso, né? Você encontrar no meio do caos, você sabe que tem aquele momento que tem aquele silêncio, tem aquela calma. Você medita? Muito. Isso faz todo sentido, né? Quem escreve com tanta profundidade sobre os sentimentos é porque consegue esvaziar a mente para acalmá-la, né? Então, é um exercício seu diário. Diário, Roberta. E se eu não meditar, eu fico um pouco louca, um pouco desequilibrada. A academia, atividade física, e manter uma dieta que eu cheguei numa dieta que eu entendi que me faz bem. Sem essas 3 coisas, sem meditar, sem fazer atividade física e sem ter a minha dieta... Nutrição, né? Nutrição. Comer comida. Exatamente. Eu não consigo. Tanto que nessas últimas 3 semanas, desde que eu cheguei, não consegui ir pra academia. Acho que consegui um dia só. E já tenho sentido o reflexo disso, né? Não consegui meditar também nas últimas semanas. Viajando muito, dei com a família, aquela coisa assim, sem parar. E faz muita diferença. Mas assim, eu preciso disso pra funcionar. E como é que está sendo a tua visita? Você disse que vem geralmente só uma vez por ano para revisitar os seus lugares no Brasil. Como é que está sendo a viagem dessa vez? Sim, uma vez por ano, infelizmente, por conta da distância, por conta da agenda, né, de trabalho, que acaba, infelizmente, a gente prioriza, né, o trabalho e eu sempre tento combinar também agora, desde que, né, eu comecei a publicar os livros para fazer todo esse movimento de fazer os lançamentos, ver a família, enfim. Mas já fazia quase 2 anos, né, acho que da última vez que eu vim. Dessa vez foi um pouco diferente, um pouco mais especial, porque eu revisitei muitos lugares, inclusive comentei contigo, eu pedi pro meu pai pra gente tentar encontrar a casa que nós moramos quando voltamos do Mato Grosso, quando eu tinha 2 aninhos, e foi um momento muito especial pra mim e pro meu pai, né, a gente passar naquele lugar, a gente parou em frente à casa e olhamos e vem toda aquela memória, e pra mim foi muito importante olhar e lembrar, poxa, é daqui que eu venho, sabe? Mas com muito orgulho. E com certeza você achou tudo muito grande. Não, agora tudo muito pequeno, porque quando você era pequenininha tudo parece muito grande, não foi assim? Tudo parece muito grande. É muito interessante quando a gente fica muitos anos sem ir no lugar em que a gente, a última vez que visitou era criança, né? Então dá uma impressão de que é outro lugar, né? Que é outro lugar, exatamente. E revisitei esse lugar, passei em frente da casa em que moramos quando eu escrevi o meu primeiro texto no meu diário. Olha só, que legal. E é muito legal, nesse momento, de estar aqui, publicando o 3º livro, aquela você volta naquele lugar, como eu te disse antes, aqui no off, para mim, algumas memórias, elas têm cheiro, elas têm gosto, e eu sinto até hoje quando eu falo disso. Então, é justamente num dia hoje tão especial, que eu tô aqui com vocês, falando para centenas de pessoas, né, em todo o Paraná. O meu lançamento é mais tarde do meu 3º livro publicado. Ontem eu fui no shopping comprar alguma coisa e vi uma livraria, falei, deixa eu passar eu sou assim, o meu hobby é encontrar meus livros nas livrarias, porque era um sonho. Você tem que verificar a distribuição, você tá Também, que eu sou bem chata, viu? As editoras sabem. E aí eu entrei na livraria e vi o meu livro. Então, assim, quando você conecta tudo isso, você lembra da casinha, você lembra da casa que você morou quando você escreveu o seu primeiro texto,
Você lembra desse começo em Londres? E aí hoje você lembra, poxa, hoje eu tô aqui, tem o lançamento do meu terceiro livro. É muito surreal. É hoje, às 19 horas, na Livraria da Vila, Pátio Batel, né? É isso. Shopping Pátio Batel. Ah, lembrando que tem muita gente perguntando aqui que horas vai ser, como é que consegue o livro. O livro já está disponível para compra pela internet, né? Já encontra lá. Já encontra lá pela Amazon. Para quem não é de Curitiba e não pode ir hoje à noite no lançamento. Exato. Lá tem autógrafo, tem van de luz, tem foto, é diferente, né? É diferente, tem os encontrinhos que são muito especiais e acontecem uma vez ao ano e olha lá. Então, super convido todos vocês aqui de Curitiba e quem puder vir vai ser muito especial. E acho que na Livraria da Vila já tem vários livros disponíveis, especialmente nessa livraria do lançamento, porque foi o que a editora enviou as primeiras cópias. Eu acredito que nas outras livrarias aqui de Curitiba chega a partir do dia 7 de maio. Legal. E o pessoal tá perguntando também sobre o café. A gente tá com uma lista, tem que fazer reserva. O café da manhã com a Van de Luz é amanhã, depois do TNews, 8h30 da manhã, na Presti do São Lourenço. Ainda temos pouquinhas vagas, mas temos. Então, quem tá perguntando, manda nome completo aqui pro WhatsApp e a gente já faz a reserva da vaga para conhecer a Van de Luz. Se não puder ir no lançamento hoje, ou se puder e quiser nas duas coisas, vai nas duas. Amanhã é um café mais descontraído, não tem aquele jeito de lançamento, é mais para sentar, bater um papo, mas a Vande vai estar lá. E dá para levar o livro também, se não conseguir pegar o autógrafo hoje, pega amanhã. A gente tem participação aqui da Viviane, que diz que acabou de ouvir a tua história, diz ela é uma grande vencedora, agora entendo de onde vem tanta sensibilidade, e tá agradecendo por a gente ter trazido você aqui, Vande, para conhecer. Ela falou, ela escreve... O que ela escreve está sendo um conforto para cada momento difícil que eu estou passando. Então, isso que você provavelmente ouve de muitas pessoas. E que legal, né? Um trabalho com esse significado. Tem participação chegando também. Vamos ver quem está fazendo pergunta aqui. Essa foi já respondida sobre como a gente descobriu a Van de Luz. Também está aqui o Adilson, de Foz do Iguaçu. Estava ouvindo a entrevista, disse que enquanto levava a minha filha para a escola... E diz, eu tento incentivar a minha filha a ler. Quando a Vande lembrou como a leitura abriu os olhos para o mundo dela, foi muito legal, porque a filha dele ouviu isso. Então, às vezes, é a mensagem que está faltando como incentivo. Como é importante mesmo, né, a literatura para a vida, né? Para a vida, muito importante. Que legal, isso reforça tantas coisas que eu acredito. E hoje, infelizmente, a gente vive um momento muito delicado nesse sentido, né? As pessoas não têm mais paciência para ler. Essa questão da internet, das redes sociais, dessa rapidez de compartilhar e receber informação. A gente acaba ficando com aquela preguicinha, eu quero ler só um trecho aqui, ou talvez eu quero, né, tentar absorver aquele conteúdo de uma forma mais rápida, mas assim... a literatura, ler, abriu as portas e expandiu, né, os meus horizontes, o meu mundo influenciou 200% naquilo que eu queria fazer e eu só fiz o que eu fiz até hoje porque em um determinado momento eu li uma história que aquele desejo do desconhecido de ver o mundo entrou no meu coração, nunca mais saiu e eu tenho feito isso hoje, então era um sonho também, né, visitar alguns daqueles lugares que eu lia quando era criança e suspirava. Tá visitando todos agora. Estou visitando todos e pretendo visitar muito mais. Isso aí, tem também participação chegando do Tiago que vai participar do café da manhã, amanhã com a Van de Luz. Ele disse, sou deficiente visual e admiro muito o seu trabalho, Vande. A informação e a inclusão são essenciais e você as traz de forma inspiradora. Estou no meu primeiro dia de férias e queria te agradecer por quebrar paradigmas e empoderar tantas pessoas. Continue brilhando. Que lindo, beijo vai no seu estar lá coração. amanhã, vai conhecer que legal. ele. Vamos fazer um intervalo rapidinho, que a gente vai conversando até se perde aqui. Vamos para o intervalo e na volta a gente tem a conclusão da conversa com a Van de Luz e mais texto que ela já vai separando aqui para presentear os ouvintes hoje em primeira mão, porque é o livro novo que vai ser lançado em Curitiba hoje à noite. Vamos para o intervalo rapidinho. São 7 horas e 53 minutos, a gente vai para o último trechinho aqui da entrevista ao vivo com a Van de Luz, que está no estúdio do TNews hoje, e muitas participações eu não vou conseguir registrar, porque hoje a gente teve aqui um recorde de participações, muita gente emocionada, muita gente perguntando sobre café, vamos responder todo mundo depois
sobre o lançamento hoje à noite. O convitinho também vai pelo WhatsApp para quem está pedindo. E tem interessante que tem alguns ouvintes que já estão pedindo para participar do sorteio. A gente nem anunciou o sorteio, vai ter muito provavelmente, mas nem começamos a falar de sorteio, já tem gente se inscrevendo para o sorteio para ganhar o livro. Ai, que legal. Vamos ler mais um trechinho do novo livro? Vamos, eu acho que esse texto, acho que casa bem com tudo que a gente conversou e com muito daquilo que me move, né? Esse texto, o título dele é Eu Só Vou. Foi mergulhando nas sombras e ressurgindo na luz, incendiando-me e ressuscitando das cinzas, caindo e me levantando, errando e aprendendo, que me descobri pelo caminho. Alguns caminhos foram traçados pelas minhas escolhas, já outros foram impostos pelo destino. Eu só fui, só vou. A vida me ensinou a apenas seguir, com medo, sozinha, machucada, desamparada, acompanhada, feliz, triste, forte ou fraca. A vida não espera por ninguém. Às vezes a gente precisa simplesmente ir, confiar mesmo no escuro, dar o passo mesmo sem enxergar o degrau seguinte. Arriscar o pulo mesmo quando existe a possibilidade da queda. Acho que é isso que chamamos de fé. Sempre fui assim. Mesmo desacreditando, sempre acreditei. Mesmo tropeçando, sempre caminhei. E assim sigo. O coração marcado por cicatrizes que contam histórias, mas que ainda bate com a força de quem sobreviveu a todas elas. Cada queda me transformou. Cada lágrima iluminou o caminho. E a cada renascimento levo comigo um novo pedaço de mim, mais forte e mais vibrante. Mesmo quando o medo me toma e a dúvida se instaura, eu escolho seguir. Não porque sou invencível, e sim porque, mesmo em pedaços, escolho continuar. Porque, no fim, ser humano é isso. Acreditar que, mesmo sem prever o próximo passo, sei que ele me levará exatamente para onde eu preciso estar. Que lindo, que legal. Você realmente, porque isso a gente vê de forma recorrente nos textos, você realmente entende a vida assim hoje, que a gente não tem o controle de tudo e que algumas coisas estão guardadas e prontas, é só esperar por elas que elas virão? Sim, eu acredito muito nisso, pela minha própria experiência, e eu sei que existem muitas coisas que sim, dependem de nós, e eu acredito muito que cada escolha, cada passo que a gente decide dar, leva para um caminho determinado, mas existem também lugares específicos que precisamos visitar. Então eu vejo isso como uma dança, né? Uma parceria entre nós, Deus. Quando eu digo destino, universo, eu me refiro a Deus, porque eu acredito que é uma coisa só. Eu acredito que Deus tem sim um caminho que ele escolhe, que a gente precisa caminhar, e a partir disso, então são as nossas escolhas que vão determinar como esse caminho vai ser. De repente vai levar mais tempo para chegar onde a gente deveria chegar, mas eu acredito muito que a gente visita todos os lugares que precisa visitar. Existem lições em cada porta que se abre, cada porta que você escolhe, cada caminho, quando você decide virar à direita ou à esquerda, vai te levar para um lugar ali. Ali estarão à sua espera lições, desafios, e tudo isso faz parte, né, dessa construção, dessa nossa construção enquanto seres humanos, enquanto alma, espírito. É nisso que eu acredito. E as portas que se fecham também são oportunidades? Você enxerga assim? Porque Enxergo. às vezes a gente tem a tendência a se desesperar, dependendo da gravidade do que está vivendo. Problemas todo mundo tem, mas alguns têm problemas mais graves, né? Você consegue hoje, de forma mais clara, ver oportunidade também no sofrimento, na decepção, na dificuldade? Absolutamente. Por mais doloroso que seja, eu sei que existem histórias, tragédias, né? Eu já fui questionada muito por pessoas que me escrevem dizendo: eu perdi a minha filha, eu perdi o meu companheiro por uma doença, por uma coisa trágica. Você realmente acredita que foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui? Não necessariamente as suas escolhas, mas algo que precisava acontecer. E sim, por mais doloroso e trágico e horrível que seja, eu acredito sim que era algo necessário que precisava acontecer. Eu gosto muito de pensar que crises são oportunidades, parece muito bonito e conversa de coach, de coisa motivacional, mas se você olhar de uma outra perspectiva e enxergar as crises como oportunidades e as portas fechadas e os nãos como uma possibilidade de redirecionamento, de revisão, de parar e recalcular a rota. E assim, Roberta, na minha vida, eu posso dizer com tranquilidade, quase nunca as coisas aconteceram como eu gostaria.
Quase nunca. Eu diria que 98% das vezes que eu planejei, sonhei e desejei, poxa, eu queria isso assim. Não acontece, não vem. Mas vem da forma que eu preciso. E tudo que veio me trouxe até aqui, nesse exato momento, agora, nesse instante que eu falo para milhões de pessoas, para centenas de pessoas. Então, faz sentido eu ter vivido tudo que eu vivi? Claro que faz. E se não tivesse sido como foi? Onde eu estaria agora, nesse exato momento? Então, eu me sinto muito grata e presente e consciente de que esse é um momento muito especial e que ele só foi possível, ele só é possível por todos os outros momentos ruins, tristes, em que eu dormi chorando no tapete da minha casa, em que eu comentei com vocês, em que eu senti fome e não tinha o que comer naquele dia, mas também houveram dias em que eu estava cara a cara com Bill Gates na Arábia Saudita, em que eu estava cara a cara com a família real, cobrindo casamentos e vivendo coisas inimagináveis que eu vivi. Tudo isso, cada instante, cada segundo, só foi possível porque as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Essa é a sua trajetória, né? Por todos os nãos e portas fechadas, como é pra mim e assim como é pra todos nós. Muito linda, eu adorei a entrevista, os ouvintes gostaram muito, escreveram mensagens lindas que depois eu vou repassar uma a uma aqui para a Wandy ler com calma, porque hoje foi impossível registrar tudo. A gente tem que encerrar porque já são 8 horas. Muito obrigada pela entrevista, Wandy. Sucesso com o lançamento do novo livro, hoje à noite, 19 horas, Livraria da Vila, do Pátio Batel, e amanhã, café da manhã, às 8h30, para quem fizer a reserva, pelo 4199277 0063. Obrigada, sucesso. Obrigada, gente. Beijo grande e nos vemos mais tarde. E amanhã, né? E amanhã.